Oi, pessoal! Nós somos o grupo Ciranda de Histórias. Estamos trazendo para vocês o projeto Histórias e Brincadeiras, uma viagem divertida. Esse projeto foi contemplado pelo edital 02/2020 da Lei Aldir Blanc e o Fundo Municipal de Apoio às Políticas e Culturas, com o apoio do Governo Federal, a Prefeitura e Secretaria de Turismo e Cultura de Pindamonhangaba. Vem com a gente embarcar nas histórias e diversão. Vem! Aninha, achei que você estava estudando, menina. Você já terminou de ler o livro? Lê. Que coisa mais chata, mãe. Ler é muito chato. Quem foi que inventou isso? Não fala besteira, Aninha. A leitura amplia os nossos conhecimentos. E você sabia que através dos livros podemos viajar para qualquer lugar do mundo? Viajar? Sim, através dos livros. E sua avó era uma ótima contadora de histórias. É mesmo, mãe? Vou pegar alguma coisa que faz lembrar muito a sua avó. Espera só um pouquinho. Gente, o que será? Será que é um tesouro? Brinquedo? Isso aqui, ó, são lembranças da sua avó. Uma mala velha, mãe? O que uma mala velha vai ter de especial? Você não é tão curiosa, minha filha. Abre, veja você mesmo. Tá. Vai, se divirta. O que será que minha avó deixou pra mim nessa mala velha? Deve ser um tesouro. Deve ser brinquedo. O que será que é que ela deixou? Gente, vocês não vão acreditar no que minha avó deixou pra mim. Livro. Mais livro. Outro livro. Gente, ela só deixa um monte de livro. É só isso que tem aqui. Um monte de livro. Livro. Não aguento mais esse monte de livro. Coisa chata. Livro. E a minha mãe ainda fica falando que a leitura vai me fazer viajar. A leitura nos faz viajar. Leitura faz viajar. A leitura nos faz viajar. Já vi tanto que tá me dando até sono. A leitura nos faz viajar. Onde é que eu tô? E quem são vocês? Olá, seja muito bem-vinda à nossa Hora do Conto. Nós somos o grupo Ciranda de Histórias e viemos aqui contar lindas histórias para vocês, para que vocês possam viajar. Histórias? Então quer dizer que vocês vão ler? Ah, que saco! História! Olha, eu trouxe lindas histórias para vocês. Aliás, preparamos várias aqui na nossa mala. E eu vou trazer hoje para você uma história que vai falar sobre mágicas, histórias mágicas. Essa história é do autor J.M. Barrie
E ele vai falar sobre Peter Pan. Era uma vez um menino, mas era um menino muito especial, que tinha vindo lá da terra do nunca. Ele mantinha um grande desejo. Ele não queria crescer. Junto à sua inseparável amiga, a fada Sininho, ele costumava sobrevoar o céu de Londres. E foi assim que um dia Peter ouviu a menina Wendy Darling contar lindas histórias para os seus irmãos menores, o João e o Miguel. Peter queria muito que os meninos lá da terra do nunca também ouvissem essas histórias encantadoras, pois eles certamente gostariam muito delas. Uma noite, Peter e Sininho entraram na janela do quarto dos irmãos Darling. Quem é você? Perguntou Wendy, com muita curiosidade. Oi, eu sou o Peter Pan, se apresentou ele. E contou tudo sobre o lugar encantado de onde ele tinha vindo. Convidou Wendy e seus irmãos para irem à Terra do Nunca. Mas como faremos para chegar lá? Perguntou o menino João. Nesse instante, a fada Sininho soprou o seu pó mágico. Então, os três irmãos instantaneamente começaram a voar e voar e voar pelo quarto. Em busca de mais aventuras, Peter Pan e Sininho guiaram as três crianças rumo à Terra do Nunca. Depois de muito voar, eles puderam então avistar a ilha pela primeira vez. E de repente, Peter apontou um grande navio que estava ancorado em uma baía. Vocês estão vendo aquele navio? Ele pertence aos piratas. Quem está no comando dele é o Capitão Gancho, disse o garoto, fazendo uma cara muito feia. Como ele é? Perguntou João. Ah, ele é o pior de todos os piratas. Ouvindo isso, Wendy e seus irmãos ficaram curiosos e começaram a fazer 1 milhão e 1 milhão de perguntas. Então, Peter começou a contar a sua história. Um dia, estávamos lutando com as nossas espadas em um penhasco. De repente, em um golpe certeiro, eu cortei a mão direita do capitão e joguei-a para um crocodilo que estava passando. Daquele dia em diante, ele passou a usar um gancho no lugar da sua mão. Mas o pior você não sabe. O crocodilo gostou tanto, mas tanto da mão do capitão, que nunca mais parou de segui-lo. Era de um mar para um mar, de um mar para outro mar, de uma terra para outra, lambendo seus beiços, imaginando o gosto do resto. Peter e Sininho levaram então Wendy, João e Miguel até o seu esconderijo, aonde estavam os meninos perdidos. Esses meninos eram pequenos órfãos que não tinham família. E Wendy ficou lá para cuidar deles. E eles passavam todos os dias brincando e se divertindo. Wendy se aperfeiçoou tanto a eles que logo começou a tomar conta deles, como uma irmã mais velha. João e Miguel começaram então a brincar e saíram para explorar as partes remotas da ilha. Foi aí que, sabendo da presença dos irmãos Darling na ilha, o Capitão Gancho mandou seus homens capturá-los. O malvado tinha certeza de que eles seriam a isca perfeita para atrair Peter Pan até o seu barco e finalmente derrotá-lo. Os piratas amarraram a pobre Wendy em um mastro, enquanto João e Miguel foram presos em uma gaiola. Ao ver tudo isso, a fada Sininho voou para encontrar Peter. E ao avistá-lo, ela contou o que havia acontecido. Logo que o sol se pôs, o menino foi até a embarcação e, tomando vantagem de que seus inimigos estavam dormindo, conseguiu libertar Wendy e seus irmãos. Mas, entretanto,
Quando eles já estavam lá, saindo, o pequeno Miguel tropeçou num balde. O barulho acordou os piratas e eles então empunharam suas espadas e colocaram-se em posição de batalha. As crianças se esconderam atrás dos barris, enquanto Peter se preparava para enfrentar o Capitão Gancho, que vinha até ele com os olhos cheios de raiva. A certa altura, o menino escapou de um golpe do pirata, que perdeu o equilíbrio e, tibum, caiu no mar. Gancho tentava subir de todo quanto era jeito para o barco, quando de repente ele se deu conta de quem estava lá embaixo: o crocodilo, que estava a apenas alguns metros dele, com aquela grande bocarra, pronto para morder. Apavorado, ele começou a nadar, e ele não conseguia, mas ele estava com esperança de fugir do crocodilo, dando gargalhadas. Com toda aquela cena, Peter correu para os seus amigos no navio pirata. Como tudo na Terra do Nunca, o navio também era mágico e ele podia voar também. Então, Peter decidiu usá-lo para levar Wendy e seus irmãos de volta para casa. Mas antes de dizer adeus às crianças, elas perguntaram a ele e a Fada Sininho se eles prometiam que retornariam para visitá-los, porque juntas eles pudessem viver as mais incríveis aventuras. A minha história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem souber, que conte outra. Adorei, tia! Eu quero contar uma história também. Que legal, Pode contar. tia! Você vai contar uma história? Eu vou escolher um livro pra você. Ô, Bem tia, legal. Pode ser um livro de menina? Pode. Vou escolher um aqui. Deixa eu ver. Achei um muito legal. É um conto de fadas. Branca de Neve e os 7 Anões. Legal. É dos irmãos Grimm. Era uma vez uma princesinha chamada Branca de Neve. Sua mãe lhe deu esse nome pois a menina tinha a pele branca como a neve, os cabelos negros como o ébano e os lábios vermelhos como sangue. Pouco tempo após dar à luz, a rainha morreu. Após alguns meses, o rei se casou novamente. A madrasta de Branca de Neve era muito gananciosa e vaidosa e não suportava a ideia de que alguém fosse mais bonita do que ela. Branca de Neve cresceu e cada dia ficava mais bela. Certa vez, ela encontrou um príncipe e os dois começaram a conversar. O príncipe era muito elegante e simpático. Ao ver a felicidade da enteada, a madrasta ficou furiosa e foi até os seus aposentos. Em seu quarto, a rainha tinha um espelho mágico, e a qual sempre perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho sempre respondia: não, majestade, é a mais bela de todas as mulheres. Porém, um dia, o espelho deu uma resposta diferente. Quando a rainha fez a tradicional pergunta: continua bela, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais linda, revelou o espelho. Tomada pelo ódio, a madrasta chamou um caçador e deu-lhe uma ordem: leve-a para a floresta e mate-a. Como prova, traga-me o fígado dela nessa caixa. Já na floresta, o homem pegou sua faca de caça e foi em direção a Branca de Neve. Não faça isso, por favor, suplicou a garota. Então vá, fuja, para bem longe, disse o caçador com pena dela. Antes de voltar para casa,
Ele matou um javali e levou o fígado do animal para a rainha. Desesperada, Branca de Neve correu pela floresta. Ao cair da noite, ela avistou uma pequena cabana e entrou para descansar. Tudo na casa era minúsculo e um pouco bagunçado. Faminta, a garota comeu um pedaço de pão. Branca de Neve foi até o quarto, onde havia 7 pequenas caminhas. Muito cansada, ela deitou e em segundo adormeceu. Mais tarde, os donos da cabana voltaram para casa. Eram 7 anões que trabalhavam na montanha, numa mina de prata. Os anões começaram a andar pela casa e logo notaram que alguém havia passado por ali. Quando chegaram no quarto, eles viram assustados ao ver uma estranha dormindo. Um dos anões perguntou: "Quem é essa garota?" "Não sei. Vamos deixá-la descansar. Amanhã falaremos com ela." Na manhã seguinte, assim que Branca de Neve acordou, os anões foram falar com ela. "Quem é você? Como veio parar aqui?" perguntaram os anões, muito curiosos. Branca de Neve contou a eles sobre a ameaça da madrasta e os anões convidaram ela para morar ali com eles. Ela estava muito feliz. Fazia muito tempo que ela não se sentia assim. Um tempo depois, a rainha voltou a consultar o espelho. "Espelho, espelho meu, existe outra mulher mais bela do que eu?" "Continua bela, majestade, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais linda. Agora ela vive em uma cabana na floresta", respondeu o espelho. Cheia de raiva, a madrasta disfarçou-se como uma velha muito feia e tomou o rumo da floresta levando uma maçã envenenada. Ao chegar à cabana dos anões, ela bateu na porta e ofereceu para Branca de Neve. "Desculpe, não posso aceitar nada de estranho", disse a garota. "Mas é só uma deliciosa maçã", insistiu a madrasta. A jovem aceitou a fruta. Assim que deu a primeira mordida, caiu no chão desacordada. Satisfeita, a rainha má foi embora e nunca mais foi vista. No final do dia, os anões chegaram em casa e sentiram a falta da Branca de Neve. Quando entraram na cozinha, eles viram a garota caída no chão com uma maçã na mão. Os anões tentaram reanimá-la, mas Branca de Neve não reagia. Triste, eles colocaram um caixão enfeitado com flores e todo feito de vidro. Branca de Neve ficou no caixão por muito tempo, até que os anões ouviram o som de um galope. Era um príncipe que estava passando por ali. "O que aconteceu aqui?" perguntou ele. "Esta é Branca de Neve, uma linda princesa. Foi envenenada pela rainha má", responderam os anões. O príncipe se aproximou do caixão, reconheceu a garota, ele não se conteve e deu um beijo em Branca de Neve. Neste momento, ela acordou e abriu um grande sorriso. Os anões comemoraram, pois Branca de Neve estava viva novamente. Meses depois, Branca de Neve e o príncipe se casaram e foram morar em um lindo castelo perto da floresta. Como diz o Dom Serafim, essa minha história chegou ao fim. Muito boa essa história, tia! Essa história é muito boa. Oi, você quer fazer uma pergunta? Sim, eu quero fazer uma pergunta. Mas qual é o seu nome? O meu nome é Aninha. Vocês falaram que todo mundo pode saber histórias? Mas e as crianças surdas? Como é que elas escutam as histórias? Ótima pergunta! Ela tem a língua própria delas. É a Libras, a língua brasileira de sinais. É um meio de se comunicar com as mãos, com as pessoas que não escutam.
Uau! Elas têm uma língua própria delas, tia! Que coisa mais legal! Você quer aprender alguma coisa em Sim, Libras? sim! Quero! Me ensina, tia, eu quero! Vou ensinar umas coisinhas básicas. Tá bom! Tipo, bom dia, boa tarde, boa noite. As palavrinhas mágicas, com licença, por favor. Você quer aprender? Quero, tia! Então, faz uma conchinha com a mão, vai pra debaixo do queixo e faz bom. Assim, tia? Isso. Você não comunica com o surdo pelas mãos? Então você faz um D com as mãos. Faz um Como, tia? Dzinho, ó. Um D. Ó, vira a mãozinha pra frente. Ah, Junta os 3 dedinhos com o polegar Assim, e forma tia? um D. É, ó. assim? Isso. Daí você faz bom dia. Assim, tia? Bom. É, não precisa encostar debaixo do que. Só olha aqui, ó. Bom dia. Assim, tia? Bom dia! Isso, como se o sol estivesse nascendo, ó. Bom dia. Bom dia! Que Ou, legal, tia! se for boa tarde. Como, tia? Boa. O boa é sempre assim. Boa. Tá, boa. Boa Boa. tarde. Como se o sol estivesse Assim, tia? escondendo. Isso. Boa tarde. Boa tarde. E se você encontrar o surdo à noite, você fala boa noite. Ô, tia, tudo é assim, boa, Sim. tudo boa? Sim. Ah. Daí à noite, como se o sol tivesse escondido atrás da montanha. Aí você faz boa noite. A tia, você faz muito rápido. Como que é, tia? Boa Boa. noite. Nossa, tia, que legal! Então eu já posso sair falando com o surdo, né, tia? Com certeza. Que legal, E tia. você pode falar as palavrinhas mágicas, tipo Palavrinha obrigada, isso, com licença, por favor. Tia, você faz Muito tudo fácil. muito rápido, muito Muito. rápido. Como que é? Ó, com licença, Assim, tia, uma casinha? isso, puxa pra você. Ah, Com licença, tá Assim, só, tia? não precisa encostar, só dá uma puxadinha. Com licença, com licença. por favor, Por favor. obrigado. Ele não fez nada pra mim, tia, porque eu tô Ah, mas vai que ele dá um presente pra você. Ou Ai, que um fala que presente você é é bom. bonita. Um presente Se é te bom. elogiar, você vai falar Tia, como que é obrigada? Obrigado. Ou se quiser Obrigada. falar muito obrigado, você põe as duas mãos e fala muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso. Ô, tia, deixa eu só te fazer uma última pergunta. Por favor. Então, como é que eu falo assim agora? Sabe, tia, eu não gostava de história. História era muito chato, sabe? Porque minha mãe ficou mandando eu ler. Mas aí depois de se ler, essa história ficou tão legal. Eu queria então aprender a falar assim, eu amo história. Como que eu falo, tia? Libras? É. Ó, você aponta pra você. Eu Amo, Como que é, tia? amo. Um caracol? Isso, fecha a mão em cima do peito. Assim. Amo, Amo. faz um Vzinho Ah. e bate do lado da testa. História. Rodando, tia. Isso, rodando. Fala, eu amo histórias. Devagar, né, tia? Tô aprendendo. Tá. Então vai. Eu Eu amo amo. histórias. Nossa, tia, que legal! Então agora eu já vou sair falando com os surdos, né, tia? Isso é bom. Sabe, tias, eu queria pedir uma coisa. É que eu gostei tanto de ver vocês lendo história que eu queria ler uma história. Deixa eu ler Muito uma história, bem. tia. Mostra que Claro. você gostou da história. Conte uma história Escolha a pra gente. história que você quiser ali. A que eu quiser, Aqui tia. eu vou você sentar. quiser. Tia, mas aqui nessa bolsa tem muita história, né, tia? Histórias maravilhosas Nossa, aí. tem essa, Sim. tem... Tias! Eu achei o livro, é o mais lindo de todos. A capa dele é muito bonita, tias. Olha só esse livro. Acho que é esse aqui que eu quero ler. Olha que lindo, Muito tia. legal. Nossa, você escolheu perfeito. Esse aqui é um livro de contos africanos. Que lindo, Esse livro vai tia. fazer você viajar para outra cultura. Você vai viajar para a África. Sério, tia? Sério? Tô empolgada. Sabe, tias, a minha mãe falou esse negócio também de que a leitura me faz viajar. Nossa, tia, eu vou viajar pra África então. Ô, tia, eu quero ler igual vocês fizeram, posso? Ah, eu quero escutar. Pode ler. Então eu vou fazer igualzinho, porque eu vi que vocês falam o nome do livro e tem que falar esse nome, né, tia? O autor.
Ah, importante Sim, é isso. muito importante quem escreveu esse livro. Legal. Então eu vou ler igual vocês, tá, tia? Eu vou começar, tá bom? Por favor. Ó, o nome desse livro é Obax. E o autor, né, tia? Isso. É o André Neves. Se as crianças quiserem pesquisar o livro para comprar o livro, elas vê o nome do livro e o autor, que é mais fácil de encontrar. Que legal. Então eu vou começar, hein, tias? Pode começar? Pode. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira. O dia aquece enquanto os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio e o silêncio negro se transforma num ótimo companheiro para compartilhar boas histórias. Ali morava a pequena Obax. Para muitas crianças, viver numa paisagem como aquela podia ser perigosa, mas Obax não tinha medo. Ela corria pelas planícies em busca de aventuras e depois ela retornava com os olhinhos brilhantes. As histórias eram muitas. Ela havia caçado ovos de avestruz, conhecido gigantes eu errei? Não tem problema. Não tem problema, continua. Ela tinha conhecido girafas muito elegantes. Ela também já tinha apostado corrida com antílopes e enfrentado ferozes crocodilos. Tia, será que ela é igual àquela do Capitão Gancho? Eu acho que eles estavam na tua terra, né? Ah, tá bom, tia. Ninguém se importava. Obax era muito solitária. Ela tinha poucos amigos e inventar aquelas histórias devia ser a sua melhor brincadeira. Tadinha, né, tia? Ela tinha poucos amigos. Uma vez, Obax contou ter visto cair do céu uma chuva de flores. Nossa! E você se molhou? Caçoou da cara dela as crianças. Onde foi isso? Duvidaram os mais velhos. Calma, gente. É por isso que ela está tão cheirosa, disse a mãe, olhando para a filha. As histórias, como contam os contadores na África, são sagradas. Mas algumas invenções de Obax era demais. Todos riam da cara dela. Tadinha, né, tia? Como poderia chover flores num lugar onde pouco se chove água? Obax, muito triste, correu pelas savanas e jurou nunca mais contar suas aventuras. Mas ela ia guardar tudo aquilo só pra ela? Não ia ser bom. Então, ao tropeçar numa pequena pedra em forma de elefante, Obax teve uma grande ideia. Ela partiria pelo mundo afora, pois em algum lugar ela haveria de encontrar novamente uma chuva de flores. Sabendo onde, como e quando, ela poderia provar para todos que as suas histórias eram verdadeiras. Claro, o trajeto seria lento, difícil e tortuoso se ela não tivesse pedido ajuda a seu pequeno amigo, Nafisa. Nafisa era um elefante que havia se perdido da manada e vivia sozinho pelas savanas. Nafisa se abaixou e Obax subiu nas suas costas para uma longa aventura. Eles seguiram por estradas de areia que pareciam não ter fim. Subiam e desciam montanhas, atravessaram a nado rios e mares. Conheceram também grandes aldeias e cidades. Obax e Nafisa viram chuva de água, chuva de pedra, chuva de estrelas,
chuva de folhas quando o vento estava agitado e nos lugares muito frios. Eles viram também chuvas de flocos de algodão. Quando perceberam, eles haviam dado a volta ao mundo e estavam novamente ao ponto de partida, a savana. Mas não encontraram sequer uma chuva de flores. Era a madrugada quando eles regressaram à aldeia. Em casa, os mais velhos estavam aflitos com o sumiço de Obax, mas se fartaram de alegria ao vê-la entrar e contar as novidades. A menina tagarelava sem parar. Parece eu, né, tia? Sua cara. Lembrei de alguém. Né? Você deu a volta ao mundo nas costas de um elefante? Duvidaram os mais velhos. E ele veio com você? Debocharam da menina as crianças. Essa menina conta cada história, brincava a mãe, apertando os birotes na cabeça da menina. Porém, desta vez, Obax não se entristeceu, nem poderia. Nafisa poderia provar tudo. Vamos lá fora, disse ela. Ao saírem da cabana, não viram nada. Nem perto, nem longe. Nem mesmo uma pegada se espalhava pela areia. Só havia no chão uma pequena pedra em forma de elefante. Você é mesmo boa de histórias. Riu da cara dela um menino. Nós quase acreditamos. Obax ficou furiosa e com tanta raiva, ela enterrou a pedra no chão para que ninguém nunca mais zombasse das suas aventuras. Na manhã seguinte, um bater de asas chamou a atenção de todos. Milhares de pássaros riscavam os céus da savana. No lugar onde Obax havia enterrado a pedra, havia nascido um imenso baobá. Mas não era um baobá como os outros. Era grosso e forte como um elefante. Seu tronco enrugado parecia estar desenhado com pequenos detalhes. Sua copa estava repleta de flores coloridas e pássaros nunca vistos antes voavam pelos céus da savana. Ninguém acreditava no que os olhos viam. Quando a pequena Obax se aproximou da árvore, os pássaros bateram as asas numa agitação tão forte que as flores começaram a cair, enchendo os olhos da menina do mais puro brilho. Era uma chuva de flores. A chuva de flores forrou toda a aldeia com um tapete de pétalas perfumadas. Depois daquele dia, todos passaram a prestar atenção nas histórias de Obax. Ela cresceu forte como o baobá e na sua chuva de lembranças estava Nafisa, seu grande amigo. Hoje, quem se encosta no tronco dessa árvore sagrada procurando repouso ainda é capaz de ouvir uma das histórias de aventura da menina. Fim. Lindo, né, tia? Muito linda. Eu amei essa história. Mas, tias, Eu me senti na África, mas eu tô eu amei. certeza, eu tenho que ir Eu lá. amei. Verdade. O que, tia? A gente vai embora, que já tá na hora da gente ir embora. Não, tias, não. Não, por favor, embora não. Peraí, tias, por favor, conta só mais uma. Eu não peço mais, só mais uma, por favor. Só mais uma, tá? Que a gente tem que ir embora. Tá Vou bom. escolher A mais última. uma aqui, Tá bom, então. que ótimo, a última. Tá bom, tia. uma aqui, deixa eu ver. Ô, tia, pega a mais legal de todas, tá Eu bom? vou contar uma agora bem engraçada. Nós vamos contar juntinhas. Isso, vai eu e a Célia. Tá Pode bom. ser? Pode, tia. Ó, esse livro é da Tatiana Belink. É Alegre Vovó Guida, que é um bocado distraída. Legal. A
alegre vovó Guida é um bocado distraída. Veja só o que essa avó aprontou num dia só. Porque é muito distraída a alegre vovó Guida. Ontem, lá na cozinha escura, pôs no forno a dentadura. E na boca, no lugar dela, colocou uma gamela. Não é mesmo distraída a alegre vovó Guida? Sim. E para dar de beber o gato, ela pôs o leite no sapato. E no pé, coisa mais maluca, ela pôs a sua peruca. Não é mesmo distraída a alegre vovó Guida? Muito, tia, muito. Mas a sua vida não é sopa, não. Do avesso, ela pôs a roupa. E na cabeça, só mesmo ela, pôs faceira uma tigela. Não é mesmo distraída a alegre vovó Guida? É, muito distraída mesmo. Mas Muito. precisamos ir. Essa história continua, mas quem quiser, pesquise essa e outras. Peraí, Tchau, tia. que nós estamos Não, atrasados. não. Que? Tias, peraí, pra onde vocês vão? Não, não vai embora, não. Mais cuidado pra contar a história. Temos que contar a história para nossas crianças. Tchau, gente. Obrigada, viu? Minha gente vai embora. Já é hora de terminar. Você quem tem agora outra história A história, elas deixaram pela metade. Eu nem fiquei sabendo do fim da história. E pior, eu e as crianças lá de casa queriam saber. A história tava tão legal, tão bacana aquela história, tão divertida. Poxa vida, eu queria saber o fim da história. As tias nem contaram o fim da história. Queria tanto saber. Por que será que elas foram embora? Eu queria muito saber a história, mas as tias foram embora. E olha que eu queria. Nem sei agora qual história que eu vou ver. As tias foram embora. Nem me contaram a história. Nossa! Eu tive um sonho tão legal! Eu tive um sonho. Eu vi assim umas contadoras de história e elas tinham uma mala, parecia essa daqui da minha avó. E tinha um montão de livro dentro dela. Era tão legal. Elas também contaram a história da alegre vovó Guida, que é um bocado distraída. Só que elas foram embora e deixaram a história pela metade. Nem me contaram o resto da história. Mas eu já sei, eu tive uma ideia. Elas falaram assim que se eu quisesse saber essa e outras histórias, era pra eu pesquisar. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou pegar meu notebook e vou lá pra mim saber o final da história da alegre vovó Guida, que era um bocado distraída. E também, quando a pandemia passar, eu vou pedir pra minha avó, pra minha mãe, pra minha tia, pro meu pai, sei lá, pra alguém, pra me levar lá na biblioteca. Sabe por quê? Eu aprendi que as histórias nos faz viajar. A gente viaja, a gente conhece um monte de povos, culturas. É tão legal, gente. E eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar a mala da minha avó e eu vou entregar pra minha mãe. E agora eu vou lá pegar o notebook, gente, porque eu quero saber o final da história da alegre vovó Guida. Beijo, gente. Mãe!